Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É um aplicativo de anotações, onde você pode criar anotações. Você pode criar e salvar clicando aqui nesse botão, ó. Você pode visualizar a sua lista de anotações. Você pode editar anotações existentes. Você pode remover. E o interessante é que os dados sobre as anotações, as anotações em si, né, elas são armazenadas no computador. Portanto, se eu recarregar a página, a minha anotação, ela permanece porque ela é armazenada no armazém local do computador. E o mesmo vale para outras anotações que você criar. Se eu recarregar a página, ou se eu copiar aqui o endereço e visitar novamente, a gente vê ainda aqui as nossas anotações que foram salvas. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar, eu tenho aqui o meu editor de códigos e nele eu tenho uma pasta chamada anotações. Eu vou criar um arquivo chamado index.html. Vou criar uma estrutura básica de página HTML. Vou definir o título da página como sendo anotações. E aí aqui dentro do body eu vou criar um botão com a classe adicionar e com id botão adicionar. Dentro desse botão eu vou criar um ícone e vai ser um ícone da biblioteca Font Awesome. Portanto, as classes aqui do elemento serão FAS espaço FA-plus, que vai ser um ícone de sinal de mais, sinal de adição. E depois do ícone, dentro do botão, eu terei o texto adicionar anotação. E no que diz respeito aos elementos que serão exibidos, nós só precisamos do botão, porque os elementos, né, os componentes que vão representar as anotações serão criados de forma dinâmica, mas nós precisamos, além do elemento botão, nós também precisamos importar a biblioteca Font Awesome para que nós possamos utilizar esse ícone aqui. Portanto, dentro da seção Head, eu vou colar esse trecho de código aqui, que importa a biblioteca Font Awesome. E, além disso, por enquanto é só isso que nós vamos precisar. Portanto, eu vou salvar esse arquivo, vou ativar a minha extensão Live Server. E, portanto, agora nós temos acesso aqui. Vou copiar o endereço. Vou visitar ele aqui no outro navegador. E, portanto, nós temos aqui agora o botão para adicionar anotação, né? Se eu clicar nele, nada acontece, né? Mas porque nós ainda não criamos o código JavaScript para tornar a nossa página dinâmica. Mas antes de fazer isso, vamos criar os estilos da nossa página. Portanto, aqui eu vou criar um arquivo chamado estilo.css. Eu já vou conectar esse arquivo aqui no meu HTML, para a gente não esquecer. Portanto, link, a relação é stylesheet, o arquivo é estilo.css. Precisa estar entre aspas, né? Estilo.css. E aí, aqui, eu vou escrever o seguinte. Primeiramente, eu vou importar uma fonte, que é a fonte Poppins. Em seguida, eu vou selecionar todos os elementos da página e vou definir box sizing igual a border box. Vou definir outline igual a none. Vou selecionar o corpo da página e vou definir background color, cor de fundo, vai ser igual a esse tom aqui de azul. E aí, se eu salvar, nós vemos agora a cor de fundo nesse tom azul. Vou definir a família de fonte como sendo a família Poppins. E, se não estiver disponível, utilize a fonte sans serif definida como padrão. Portanto, quando eu salvar, nós veremos
a fonte aqui do botão mudar. Em seguida, eu quero modo de exibição igual a flex. Flex wrap, eu quero wrap. Margem, eu quero 0 em todos os lados. E padding top, eu quero 3 rem. Em seguida, eu vou definir alguns estilos para a classe adicionar. Essa classe nós não estamos, acredito eu, usando aqui no nosso... Ah, não, estamos sim. A classe adicionar é a classe do botão. Portanto, vamos lá. Posicionamento, eu quero fixo. Distância do topo, eu quero um rem. Distância da direita, eu quero um rem. Cor de fundo do botão, eu quero que seja esse tom aqui de verde. Cor do texto, eu quero que seja branco. Borda, nenhuma. Curvatura da borda, eu quero que seja 3 pixels. Padding, eu quero 0.5 rem verticalmente e 1 rem horizontalmente. E cursor, eu quero que seja ponteiro, para o mouse ficar em modo cursor quando estiver em cima do botão, né? Em seguida, para a classe adicionar quando estiver em modo active, que é quando o botão é clicado, eu quero efeito de transformação igual a alterar a escala do tamanho do elemento para que seja 98% o tamanho do elemento. Portanto, eu vou salvar e aí quando eu clicar no botão, repare que ele diminui um pouco do tamanho, né? Ele fica com 98% do seu tamanho original. Em seguida, para a classe anotação, que esta sim não estamos utilizando ainda no nosso código, mas vamos utilizar de forma dinâmica com o JavaScript. Para essa classe eu quero background color igual a branco. Sombreamento na caixa do elemento, eu quero 0 pixels, 0 pixels, 10 pixels, 4 pixels e a cor, eu quero que seja a cor preta e opacidade igual a 0.1. Então vai ser uma sombra bem transparente, né? Porque a opacidade está bem baixa, 0.1. Eu vou querer margem igual a 30 pixels verticalmente e 20 pixels horizontalmente. Altura 400 pixels, largura 400 pixels e o transbordamento de conteúdo no eixo Y, ou seja, quando o elemento anotação tiver muito conteúdo e aí o conteúdo for ocupando espaço ao longo do eixo Y do elemento, né? Vai chegar uma hora que não vai ter espaço suficiente porque a altura é 400 pixels. Então, nesse caso, eu quero que haja um scroll. Eu quero que haja uma barra de rolamento assim do lado, para a gente poder rolar o conteúdo e poder visualizar ele completamente. Em seguida, para a classe anotação, ou melhor, para a classe ferramentas, quando estiver dentro da classe anotação, que vai ser os botões de opção de editar ou remover a anotação, eu quero background color igual a... vai ser aquele mesmo tom de verde ali do botão adicionar anotação. Modo de exibição, eu quero que seja flexível. Justificar conteúdo, eu quero flex end, eu quero no fim da linha, né? E padding, eu quero 0.5 rem em todos os lados. Em seguida, para o elemento botão, quando estiver dentro do elemento com a classe ferramentas, quando estiver dentro da classe anotação, nós queremos background color igual a transparent, borda nenhuma, cor, queremos cor branca, cursor ponteiro, tamanho da fonte 1 rem e margem esquerda 0.5 rem.
Em seguida, para o elemento TextArea, quando estiver dentro do elemento com a classe anotação, e no caso, o elemento TextArea vai ser o elemento que conterá o conteúdo texto da anotação em si. E aí, para esse elemento, eu quero outline igual a none, família de fonte inherit, vai herdar do seu elemento pai. Tamanho da fonte, eu quero 0.2 rem. Borda, nenhuma. Altura, 400 pixels. Largura, eu quero 100% da largura do seu elemento pai, que no caso é o elemento com a classe anotação, né? E padding, eu quero 20 pixels em todos os lados. Em seguida, para a classe principal, eu quero padding 20 pixels em todos os lados. E por fim, para a classe oculto, eu quero display none, modo de exibição nenhum. Portanto, essas são as classes, esses são os estilos que nós vamos utilizar na nossa página. A maioria desses que nós criamos aqui no final, né, não estão sendo utilizadas porque não tem elementos aqui no HTML utilizando essas classes, portanto, não dá para a gente ver o resultado ainda dessas regras de estilo que nós definimos, mas vamos agora criar o nosso código JavaScript, que vai criar as anotações e aí vai utilizar essas classes. Portanto, eu vou criar aqui um elemento, vou criar um arquivo chamado script.js. E aí, bem, nós precisamos fazer o seguinte. Para a gente poder adicionar uma anotação, primeiramente, nós temos que selecionar o botão adicionar anotação, portanto vamos fazer isso. Document, get element by ID, vou selecionar através do ID botão adicionar. Vou armazenar isso numa constante chamada botão adicionar. E aí, em seguida, eu quero adicionar um detector de eventos ao botão adicionar, para quando o botão adicionar for clicado, a gente chamar uma função que vai adicionar uma anotação. Então vamos fazer isso. Eu vou selecionar o botão adicionar, add event listener, o evento é o evento clique, e a função ela vai fazer o seguinte, ela vai simplesmente chamar uma função, é uma função que no seu corpo vai simplesmente chamar uma função chamada adicionar anotação. Essa função adicionar anotação, ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Aqui embaixo eu vou escrever function adicionar anotação. E aí, essa função adicionar anotação, ela vai receber um argumento opcional, portanto, na chamada de função, esse argumento opcional ele pode existir ou não, como é o caso aqui, não tem argumento aqui, né? E aí, para fazer isso, eu vou digitar texto, vai ser o nome do argumento aqui dentro do corpo da função. E aí, para ser uma função opcional, eu preciso definir um valor padrão, caso esse argumento não seja definido na chamada de função, né? E aí, para fazer isso, eu vou digitar igual, e aí depois do igual, vem o valor que eu quero como padrão para esse argumento, caso ele não seja informado na chamada de função. E aí o valor que eu quero é uma string vazia, né? Se a gente chamar a função sem especificar um argumento aqui, o argumento que a função recebe, que nós estamos chamando de texto, é um argumento opcional que recebe o valor igual a string vazia, caso ele não tenha sido definido. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Para adicionar uma anotação, nós precisamos criar um elemento que vai representar a anotação. E aí, para fazer isso, eu vou digitar document.createElement. O elemento que nós vamos criar vai ser um elemento div. E eu vou adicionar e eu vou atribuir esse elemento que foi criado a uma constante chamada elemento anotação. Em seguida,
eu vou selecionar esse elemento anotação, vou selecionar a lista de classes e através do método add, eu vou adicionar a classe anotação a esse elemento. Em seguida, eu vou definir o HTML interno desse elemento anotação. Portanto, eu vou escrever elemento anotação.inner HTML, vai receber, e aí eu vou definir um template de string, porque eu quero adicionar algumas informações de forma dinâmica. E aí esse template de string vai ser o seguinte, vai ser uma div, essa div vai ter a classe ferramentas, e aí aqui dentro dessa div nós teremos um botão com a classe editar, e vai ter uma propriedade chamada title com o valor editar, e dentro desse botão nós vamos criar um ícone da biblioteca Font Awesome. Portanto, para isso eu vou criar uma tag i com as classes FAS espaço FA-edit. E aí vai ser um ícone de lápis, né? De lápis ou de caneta. E aí embaixo desse botão, eu vou criar um segundo botão com a classe excluir, com o título, ou melhor, com o atributo title excluir, com letra maiúscula. E dentro desse botão, nós teremos o elemento i com as classes FAS e FA-trash-out. E aí isso aqui vai criar um ícone de cesta de lixo. No caso vai ser o botão para excluir a anotação, né? Em seguida, abaixo da div ferramentas, eu vou criar outra div com a classe principal. E aí eu vou encaixar uma segunda classe aqui de forma dinâmica. Mas aí eu vou testar. Se o argumento texto resultar em um valor verdadeiro, eu quero que não haja uma classe extra. Se texto não estiver definido, eu quero adicionar a classe oculto. E aí, embaixo dessa div, nós teremos um elemento textArea. E aí, como argumento, eu vou definir uma classe que vai ser também definida de forma dinâmica. Eu vou testar. O argumento texto resulta em um valor positivo? Se sim, adicione a classe oculto. Se não, não adicione nenhuma classe, né? Estou passando aqui uma string vazia. E a lógica aqui é a seguinte. Esse aqui vai ser exibido quando a anotação estiver em modo edição, e esse aqui vai ser exibido quando a anotação não estiver em modo edição. É por isso que quando a gente testa aqui o valor de texto, se for verdadeiro, aqui na div, né? Se texto resulta em um valor verdadeiro, ou seja, se texto tem conteúdo, não passa nenhuma classe. Já aqui no elemento textArea, se texto resulta em um valor verdadeiro, a gente passa a classe oculto, né? E vice-versa, caso não esteja definido, né? Em seguida, nós vamos criar... em seguida, nós vamos ver se isso aqui funciona. Eu vou salvar esse arquivo,
Se eu clicar aqui no botão adicionar, nada acontece, mas é porque nós precisamos conectar os dois arquivos. Portanto, aqui no HTML, no final da página, antes de fechar a tag body, eu vou conectar. O arquivo script.js. E aí, portanto, agora, se eu clicar aqui em adicionar, deixa eu ver aqui. Na minha lógica, deveria aparecer... Ah, tá, entendi. Eu sei porque não estava aparecendo. A gente clicou aqui no botão adicionar, e aí aqui no JavaScript, essa linha aqui, linha 3, né, que adiciona o detector de eventos, essa linha funciona. A função adicionar anotação é chamada. O elemento anotação ele é criado, mas em nenhum momento nós estamos adicionando esse elemento à página. Portanto, para fazer isso, aqui embaixo, na linha 19, eu vou digitar document.body, é o elemento body, né? Todos os elementos possuem um método chamado appendChild, que adiciona um elemento como se fosse um elemento filho no final da lista de elementos filhos. E aí eu quero adicionar como elemento filho ao elemento body o elemento anotação. Eu vou salvar. E agora, se eu clicar aqui, nós vemos o nosso componente sendo criado e adicionado de forma dinâmica à nossa página. Os botões aqui não funcionam, né? Se eu escrever aqui e recarregar, não é salvo, né? Portanto, a gente não tem ainda as funcionalidades que nós queremos. Estou clicando aqui para excluir ou para salvar a edição e não funciona, né? Eu consigo continuar editando aqui. Portanto, vamos continuar. Em seguida, depois de criar o elemento de forma dinâmica, eu quero... Vamos pensar. Bem, existem várias funcionalidades que nós precisamos definir. Tem a funcionalidade do botão excluir, tem a funcionalidade do botão editar, tem... Ah, e tem uma funcionalidade também que eu não mostrei, mas que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Que diz respeito a formatar o nosso... Eu posso mostrar para vocês. Eu vou ativar aqui no meu... Vou ativar o meu projeto finalizado para eu mostrar essa funcionalidade que eu esqueci para mostrar para vocês, que eu esqueci de mostrar para vocês. Espera aí. Só um momento. Então, aqui existe uma coisa chamada Markdown. Markdown se escreve assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Né? Markdown é uma linguagem de formatação que nos permite criar textos de conteúdo rico, textos com títulos, listas, links, imagens e etc., de forma bem simplificada, sem ter que utilizar regras, sem ter que utilizar a linguagem HTML. E aí eu vou mostrar aqui a sintaxe básica. Deixa eu traduzir aqui essa página para ficar mais fácil da gente entender. Ó, por exemplo, se eu quiser criar um elemento título, né, um elemento cabeçalho nível 1, que em HTML seria envolvido pela tag H1, em Markdown é só eu colocar um jogo da velha na frente. Para um elemento cabeçalho nível 2, que em HTML nós criamos com a tag H2, é só eu colocar 2 jogos da velha na frente da linha, né? E nós temos outros elementos. Ó. Nós temos todos os níveis de cabeçalho. Nós temos... Cadê? Se eu quiser criar um parágrafo, é só colocar uma linha normalmente, né? Sem nenhum caractere de formatação na frente da linha. Se eu quiser criar listas... Quer ver? Ó, se eu quiser criar um texto itálico. Texto itálico em HTML, você envolve o texto com a tag EM.
Já com Markdown, é só você envolver com um asterisco ou com um sinal de underscore, né? Esse traço baixo aqui. Para negrito, é só colocar para negrito, é só colocar dois sinais de jogo, dois sinais de asterisco, e aí o texto fica negrito. Mas o que a gente tem aqui? Ó, se eu quiser criar uma lista, em HTML você tem que envolver, você tem que criar os itens da lista, né, com a tag LI, e você tem que envolver esse grupo de itens com a tag OL para uma lista ordenada. Já em Markdown, é só você numerar os itens da lista com o valor numérico da ordem seguido de um ponto, né? Portanto, o Markdown é uma linguagem de formatação que nós podemos utilizar para criar textos ricos, né? Sem ter que lidar com toda essa sintaxe complicada do HTML. E aí, deixa eu mostrar para vocês na prática. Se eu vim aqui, ó, e escrever este é o título da página. E aí eu vim aqui fazer este é um item, este é outro item. E clicar aqui em salvar, nós vemos que o conteúdo ele é formatado da forma que nós esperamos de acordo com a sintaxe Markdown. Portanto, essa é uma funcionalidade que a gente vai ter no nosso projeto também. Eu esqueci de falar no início do vídeo. Portanto, tendo isso em mente, vamos escrever o resto do nosso texto. Depois de definir o HTML interno do elemento anotação, eu vou selecionar o botão, vou selecionar o botão editar, vou selecionar o botão excluir, vou selecionar a área principal e vou selecionar a área de texto, né, de edição. Portanto, para fazer isso, eu vou selecionar o elemento anotação através do método querySelector. Eu vou selecionar o elemento com a classe editar, que é a classe que nós definimos para o botão editar, e aí eu vou atribuir isso a uma constante chamada botão editar. Vamos selecionar agora o botão excluir. Elemento anotação, querySelector. Vou atribuir a uma constante chamada botão excluir. Vamos selecionar agora o elemento com a classe principal. E vou atribuir a uma constante chamada área principal. E por fim, vamos selecionar o elemento com a tag TextArea, que é esse elemento aqui, e vamos atribuir a uma constante chamada área texto. Portanto, esses aqui são os elementos que nós precisamos trabalhar aqui dentro da nossa função adicionar anotação para criar as funcionalidades do nosso aplicativo. E aí, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Eu vou selecionar o elemento área texto e vou definir a propriedade value igual a texto. Isso aqui vai fazer com que o elemento área texto receba o valor
do argumento texto como o valor que vai ser exibido, né? E aí se eu salvar e clicar aqui, não aparece nada, mas se eu vir aqui, ó, e passar aqui, este é um texto para testes. Se eu passar isso aqui como argumento na chamada de função, quando o botão adicionar é clicado, deixa eu salvar esse arquivo. E aí, quando eu clicar aqui, nada aparece, mas é porque o que está sendo exibido aqui é o elemento área principal, não é o elemento área texto. Lembrando, o elemento área principal, é o que é exibido quando o elemento não está em modo edição, que é o caso aqui, ele não está em modo edição. A área texto é o elemento que é exibido quando está em modo edição. Portanto, além de definir o valor do elemento área texto como sendo texto, vamos definir o valor do elemento área principal também como sendo texto. Eu vou salvar. E aí, quando eu clicar aqui no botão adicionar anotação... Ué, cadê? Ah tá, no caso, o problema aqui é o seguinte. O elemento área principal, que é esse elemento aqui, para a gente poder exibir informações dentro dele, não é a propriedade velho, vai ser a propriedade inner HTML. Vou salvar, vou clicar, e agora nós vimos aqui o texto. Este é um texto para testes que nós passamos como argumento aqui para a chamada de função, e que depois é exibido aqui, né? E que depois é atribuído tanto para a área principal quanto para a área texto. E aí a diferença aqui é a seguinte: a área texto é um elemento do tipo text area, e por conta disso, o conteúdo que é exibido dele tem que ser atribuído à propriedade value. É assim que o elemento text area funciona. Já o elemento área principal é um elemento do tipo div. E aí, para a gente exibir conteúdo dentro dele, nós estamos definindo o HTML interno. Portanto, isso aqui funciona. Vamos ver agora se a gente consegue criar a funcionalidade do botão editar aqui. Se eu clicar no botão editar, nada acontece, né? Mas o que nós queremos que aconteça é o seguinte: quando o botão editar for clicado, nós queremos esconder o elemento área principal, que é o elemento que está sendo exibido agora, né? Área principal, por padrão, ele não está oculto quando ele tem conteúdo texto, né? Que é o caso aqui. Ele tem um conteúdo texto, que é o argumento, né? Não é o valor padrão aqui string vazia, é esse valor aqui, porque foi passado como argumento. E aí, portanto, por padrão, o elemento área principal ele é exibido e o elemento text area não é exibido, porque ele recebe aqui a classe oculto, que é a classe que nós definimos aqui, né? Com modo de exibição nenhum. Portanto, aqui embaixo, depois de definir o conteúdo de área texto e área principal, eu vou selecionar o botão editar, vou adicionar um detector de eventos. O evento que eu quero detectar é o evento clique. E aí a função que eu vou chamar quando esse evento for detectado vai fazer o seguinte: eu vou selecionar a área principal, vou selecionar a lista de classes e vou alternar a classe oculto. Ou seja, se a classe oculto existe no elemento, ela vai ser removida. Se ela não existe, ela vai ser adicionada. E aí eu vou fazer isso para a área principal e para a área texto. Efetivamente fazendo com que o elemento área principal seja oculto, enquanto o elemento área texto seja exibido, ou vice-versa. Vou salvar. E aí eu vou clicar aqui em adicionar anotação, vou clicar aqui no botão, e aí quando eu clicar, repare que o que é exibido agora é o elemento text area. Tanto que agora eu posso
editar aqui o conteúdo, né? Deixa eu atualizar a página e testar de novo. Vou clicar aqui. O que nós estamos vendo aqui é o elemento área principal, tanto que se eu clicar aqui para editar, não consigo editar. Se eu clicar aqui no botão de editar, agora nós conseguimos editar. Mas tem um problema aqui, que é o seguinte. Lembra que eu mostrei agora há pouco para vocês a funcionalidade de formatação com Markdown? Para poder utilizar essa funcionalidade, por exemplo, se eu vim aqui e definir o texto que vai ser passado para a anotação como sendo isso aqui, ó, como tendo essa formatação aqui, com o jogo da velha no início. Isso deveria criar um elemento, um cabeçalho nível 1, né, um elemento H1, de acordo com o que eu mostrei, a vocês agora há pouco, lá no site do Markdown, na sintaxe do Markdown. Mas se eu fizer isso, se eu salvar aqui e clicar aqui em adicionar anotação, não é formatado do jeito que nós queremos. O que nós continuamos vendo aqui é o símbolo de jogo da velha ali no início da linha. Para que a funcionalidade de formatação Markdown funcione, nós precisamos importar uma biblioteca. Assim como nós importamos a biblioteca Font Awesome, vamos importar agora uma biblioteca que serve para a gente criar essa funcionalidade Markdown. Aqui no HTML, antes de conectar o arquivo script.js, e isso é muito importante, tem que ser antes, porque nós queremos que a biblioteca esteja disponível para quando o código do arquivo script.js for executado, nós queremos que a biblioteca já esteja disponível, né? E, portanto, nós precisamos colar essa linha de código antes, aqui na linha 18. Portanto, eu vou colar, eu copiei aqui da minha colinha, e é essa linha de código aqui. A biblioteca, ela se chama Marked. É uma biblioteca que nós podemos utilizar para formatar conteúdo em formatação Markdown. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, se eu clicar aqui em botão adicionar anotação, ainda não funciona. Mas é porque nós precisamos pegar esses dados, pegar esse conteúdo aqui e passar ele para uma função que vai fazer essa conversão. E aí, para fazer isso, aqui no JavaScript, na linha 25, eu vou pegar texto e vou passar ele como sendo argumento de uma função chamada marked, função essa que nos é oferecida pela biblioteca marked. Eu vou salvar esse arquivo. E agora, se eu clicar aqui em adicionar anotação, nós vemos que o conteúdo ele é formatado da forma como nós queremos. Por exemplo, se eu quiser adicionar uma formatação itálico, eu vou colocar, acredito eu, um sinal de asterisco e outro sinal de asterisco, demarcando o início e o fim do trecho de código que nós queremos em itálico. Vou salvar esse arquivo. E aí, quando eu clicar aqui em adicionar anotação, nós vemos que testes está em itálico. Portanto, sabemos que o nosso código ele funciona. Essa parte do código, né? Sabemos que o botão de edição ele também funciona. Olha que interessante. Aqui no área principal, ele é formatado corretamente, porque nós estamos passando o texto para a função marked antes de atribuir ao HTML interno da área principal. Mas quando o que está sendo exibido é o área texto, por conta do fato que nós estamos passando o texto como sendo o valor do argumento, como sendo o valor da propriedade value, sem a formatação, né? Quando a gente clica em editar, nos é mostrado o texto sem formatação para a gente poder editar ele, né? Portanto, está funcionando da forma como nós queremos. Em seguida,
Deixa eu pensar. Em seguida, depois de definir a lógica do botão editar, eu vou selecionar o botão excluir, vou adicionar um detector de eventos. O evento é o evento clique e a função ela vai fazer o seguinte. A função ela vai selecionar o elemento e através do método remove ela vai remover o elemento da página. Portanto, se eu clicar aqui em adicionar anotação e clicar aqui no botão excluir, o elemento ele é removido da página. E o mesmo vale para outros elementos. Se eu tiver vários elementos e aí eu excluir um, ele é excluído, mas o restante permanece, né? Portanto, a funcionalidade de excluir está funcionando. A funcionalidade de alternar entre editar e exibir o conteúdo também está funcionando. O que não está funcionando é a edição. Se eu vir aqui e colocar editado e depois salvar clicando aqui, o conteúdo ele não é salvo, a gente não vê editado aqui, né? Portanto, para fazer isso, nós precisaremos utilizar, para a gente salvar, e o mesmo vale se eu atualizar a página, né? Se eu atualizar a página, o conteúdo ele não permanece. Portanto, precisamos resolver esses dois problemas. E para fazer isso, nós vamos utilizar o que nós chamamos de armazém local. E aí, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui no topo do arquivo, eu vou... Aqui bem no topo, na linha 3, eu vou selecionar o armazém local através do objeto Local Storage. Local Storage é um objeto de JavaScript que representa o armazém local. Para você acessar ele aqui no site, você vem aqui em Ferramentas do Desenvolvedor, e aí você vai aqui em Application, e aqui ó, Local Storage. Se o seu navegador estiver traduzido, o nome aqui vai ser armazém local. Tem armazém ao invés de storage, ao invés de application vai ser aplicação, ao invés de storage vai ser armazém e ao invés de local storage vai ser armazém local. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Através do método getItem, nós vamos selecionar um item com o nome anotações. Esse item ele não existe ainda, né? Você pode ver que ele não existe. Mas nós vamos selecionar ele aqui na linha 3. E aí, deixa eu pensar. O conteúdo que é armazenado no armazém local, ele é armazenado em formato string. Mas nós queremos ele em formato JSON, em formato objeto que nós podemos trabalhar. Portanto, nós vamos pegar esse conteúdo que foi selecionado e vamos passar para a função parse da biblioteca JSON e vamos atribuir isso a uma constante chamada anotações salvas. Eu vou salvar. E aí, se eu vim aqui e imprimir no console anotações salvas, e vim aqui no console, nós vemos null, nada, né? Nós vemos aqui que na linha 5 está sendo impresso null, ou seja, anotações salvas é um valor nulo, porque no armazém local não tem nada aqui, né? Deveria ter algo aqui, ó. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Aqui dentro da função adicionar anotação, depois da configuração do botão excluir, eu vou selecionar o elemento área texto, vou adicionar um detector de eventos através do método addEventListener. O evento que eu quero detectar é o evento input. O evento input é o evento que é disparado quando o usuário digita alguma coisa no elemento text area. Portanto, quando o usuário digitar
caracteres no elemento text area, na área texto, eu vou chamar essa função aqui, ó, que por padrão vai receber como argumento o evento, né? E aí, o evento, ele possui uma propriedade chamada target, que é o alvo do evento. No caso, o alvo do evento é o elemento área texto. E o elemento área texto, ele possui uma propriedade chamada value, que é o valor que foi digitado. E aí, eu vou pegar esse valor que foi digitado e vou imprimir ele no terminal só para ver se isso aqui vai funcionar. Eu vou salvar. E agora, aqui, deixa eu expandir aqui. Se eu clicar em adicionar anotação, vou clicar aqui em editar. E aí, se eu digitar aqui, ó, nós vemos toda vez que eu digito alguma coisa, é impresso aqui no terminal o conteúdo a cada inserção de caractere, né, vai sendo impressa ali no terminal da forma como a gente esperava. Mas ao invés de simplesmente imprimir no terminal, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse valor, e vou atribuir a uma constante chamada conteúdo. E aí eu vou pegar essa constante conteúdo e vou passar ela para a função marked. E aí eu vou pegar esse conteúdo que agora está formatado com a formatação Markdown e vou atribuir a propriedade inner.html do elemento área principal. Portanto, agora, se eu salvar esse arquivo, clicar aqui em adicionar anotação, nós vemos formatado aqui, este é um texto para testes. E aí, se eu clicar aqui em editar, e aí eu vim aqui, ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou criar uma lista, né? E lembra que a sintaxe é a seguinte: os itens da lista precisam ter o prefixo do seu número de ordem seguido de um ponto. Então, o primeiro item é um ponto e aí o conteúdo, né? Por exemplo, este é o primeiro item. O segundo vai ser 2 pontos. Este é o segundo item. Este é o último item. E aí, quando eu clicar aqui em salvar, nós vemos aqui, formatado, esses itens. E olha que interessante, essa aqui é a sintaxe para listas ordenadas, né? Listas cujos itens possuem uma ordenação numérica. Se eu quiser uma lista de itens não ordenados, eu utilizo um traço. Então aqui eu posso escrever, esta é uma lista não ordenada, este é outro item. E aí, se eu clicar aqui, nós vemos formatado dessa maneira, né? Com um pontinho indicando o item individual ao invés de uma indicação numérica baseada na ordem. E aí, isso está funcionando, né? Aparentemente está funcionando. Se eu clicar em adicionar anotação, nós ainda temos aqui esse conteúdo base que a gente não vai precisar dele agora. Então aqui, no topo da página, aqui na linha 7, eu vou remover esse texto aqui que nós tínhamos adicionado só para propósitos didáticos. Eu vou salvar esse arquivo. E aí agora, deixa eu fechar aqui as ferramentas do desenvolvedor. Se eu clicar em adicionar anotação, nós não vemos... aqui já dá para editar. Vamos lá. Este é minha lista de tarefas. Lavar as louças. Varrer o chão. Consertar a mesa. E aí, se eu clicar aqui,
ele salva, e se eu clicar aqui, ele coloca em modo edição. Então, essas funcionalidades estão corretas, né? Estão funcionando da forma como a gente espera. Se eu clicar aqui no excluir, ele exclui. Só que, se eu salvar aqui e recarregar a página, o conteúdo desaparece. Portanto, é isso que nós vamos implementar agora, e eu acredito que é a última funcionalidade que a gente precisa. A funcionalidade de salvar o nosso conteúdo. E aí, para fazer isso, nós vamos utilizar essas anotações salvas aqui que nós definimos aqui na linha 3. Portanto, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte: nós vamos precisar de uma função nova. Portanto, aqui no final, eu vou criar uma nova função chamada atualizar local storage. Ou então você pode chamar de atualizar armazém local. E aí, essa função ela vai fazer o seguinte: ela vai selecionar todos os textos anotações, todos os elementos text area. Ela vai selecionar todos os elementos text area. Portanto, vamos fazer isso. Document.querySelectorAll. Eu quero selecionar todos, portanto, eu vou utilizar o método querySelectorAll. O elemento que eu quero selecionar é o elemento com a tag textArea. E aí eu vou atribuir isso a uma constante chamada textos anotações. Vou criar aqui uma constante chamada anotações, que inicialmente será um vetor vazio. E aí eu vou selecionar textos anotações. Vou selecionar textos anotações. Vou, através do método forEach, lembrando, textos anotações é uma lista de elementos, né? Um vetor de elementos. Portanto, através do método forEach, nós vamos executar uma função para cada um desses elementos. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte. A função ela vai receber automaticamente como argumento as anotações, né, individualmente. Portanto, eu vou chamar o argumento de anotação. E aí, eu vou selecionar anotações, que é esse vetor aqui. Através do método push, eu vou adicionar um elemento a esse vetor. E esse elemento vai ser anotação.value. Lembrando, a anotação aqui é um dos elementos textArea. Quando a gente tem vários aqui, né? Nós temos várias anotações. Cada um desses textAreas vai ter seu conteúdo. E aí, para cada um deles, nós estamos adicionando o seu valor, que é o seu conteúdo, né? O conteúdo textual. Estamos adicionando ele ao vetor anotações. E aí, depois de fazer isso, eu vou selecionar local storage, armazém local, através do método setItem, definir item. Set significa definir, item é item. Item é setItem, é a pronúncia correta. E aí, o item que eu quero definir vai se chamar anotações. Mas aí lembra, o armazém local só tem como armazenar strings. E no caso aqui, anotações é um vetor, é uma estrutura de dados. Portanto, para eu converter uma estrutura de dados em seu formato string, eu vou utilizar o método stringify da biblioteca JSON e vou passar aqui anotações como sendo o valor que eu quero converter para string. Portanto, essa é a função que vai atualizar o armazém local. Vai selecionar o conteúdo de todos os elementos textArea, né, de todas as anotações. Cada um dos valores vai adicionar no vetor anotações, vai pegar esse vetor, vai converter uma string e vai armazenar no armazém local como sendo vinculado ao nome anotações. E aí, a função ela está definida, mas nós não estamos utilizando ela em lugar nenhum, né? Nós precisamos utilizar ela para atualizar quando uma anotação for excluída, quando um texto for atualizado. Portanto, vamos fazer isso. Aqui na linha 41,
depois que a gente atualizou o valor de uma das anotações, nós vamos chamar a função atualizar armazém local. Eu vou salvar. E aí, olha que interessante agora. Se eu clicar aqui em adicionar anotação, se eu escrever aqui, esta é uma anotação. Olha que interessante. Se eu vim aqui no armazém local, vamos ver se funcionou. Application, né? Aplicação. Olha que interessante. Nós temos aqui agora a nossa anotação. Nós temos aqui no armazém local, nesse site aqui, né, que é o site do meu aplicativo, é o site local aqui no meu computador. Nós temos armazenado aqui um valor que corresponde à chave, que corresponde ao código anotações, né? Que significa chave, value é valor. Então a chave anotações corresponde a isso aqui, que armazenado aqui é uma string, mas o armazém local é inteligente, então ele exibe aqui que ele reconhece que é um vetor e exibe que o primeiro item está no índice 0. E aí olha que interessante, se eu criar outra anotação, vamos ver isso em tempo real, deixa eu diminuir o zoom. Se eu criar uma segunda anotação e editar aqui, deixa eu digitar A, é criado um novo elemento no armazém local, e sempre quando eu vou digitando ele vai atualizando por conta dessa lógica aqui, ó. Ele atualiza não quando eu clico em salvar, mas quando o evento input, que é quando eu digito alguma coisa, é detectado. Este é um exemplo de salvar coisas no armazém local. Eu acho bem interessante que com poucas ferramentas nós já conseguimos criar aplicativos robustos, né? Eu sempre gosto eu sempre acho interessante ensinar projetos como esse, porque essa ferramenta armazém local não é uma ferramenta tão complicada, é bem simples, né? Nós só temos, acredito que são duas ou três métodos. Nós temos o método setItem para definir um item. Nós temos o método getItem para selecionar um item. E eu acredito que tenha também um método para deletar, local storage, para remover, removeItem. Temos outros métodos aqui também, por exemplo, length, que retorna o número de elementos que tem no armazém local. Nós temos clear, que limpa o armazém local, né? Ele remove todo o conteúdo. Portanto, é bem bacana como que com poucas ferramentas nós já conseguimos criar um aplicativo que já tem bastante funcionalidade. Esse aqui é um aplicativo que você poderia utilizar para armazenar suas anotações. E, portanto, ok, atualizamos o armazém local. Precisamos fazer isso também quando um elemento é excluído, né? Porque se eu vim aqui, ó, deixa eu fechar aqui, salvei, pumba, tá salvo. Se eu atualizar, eles não aparecem aqui, mas eles estão no armazém local. Vamos ver aqui. O conteúdo ele ainda está no armazém local, ele só não está sendo exibido aqui. Os elementos só não estão sendo criados, né, e preenchidos com as suas informações. E aí, para fazer isso, aqui no início da página, depois que nós selecionamos as anotações salvas, né, que estão disponíveis, né, se eu imprimir isso aqui, ó, anotações salvas, e aí eu vim aqui no console, nós vemos aqui que está sendo impresso, né, o mesmo que está aqui, está sendo impresso aqui, que é o que nós selecionamos. E aí nós temos acesso, só não estão sendo criados os componentes. Para fazer isso, eu vou escrever o seguinte, ó. Vou criar uma estrutura condicional if, se anotações salvas for um valor verdadeiro, né, se tiver conteúdo, eu vou selecionar anotações salvas através do método forEach. Eu vou executar uma função para cada uma das anotações salvas. E aí é passado automaticamente como argumento cada um dos itens do vetor anotações salvas, né?
cada um desses itens aqui. E aí eu vou chamar esse argumento de texto anotação. E aí eu vou chamar a função adicionar anotação, passando o texto anotação como argumento. Eu vou salvar. E portanto agora, olha que interessante. Agora a gente já vê aqui as anotações, né? Se eu clicar aqui em salvar, em reiniciar a página, ou se eu pegar aqui o endereço e abrir aqui numa nova aba, nós vemos aqui o conteúdo salvo, né? Portanto, essa parte funciona. Se eu clicar aqui em remover e atualizar, ele permanece, é porque nós não estamos atualizando o armazém local quando o conteúdo ele é excluído, né? Portanto, vamos fazer isso. Aqui, depois que o botão excluir, depois que o elemento for removido, nós vamos chamar a função atualizar armazém local. Eu vou salvar. E aí, agora, eu posso criar uma anotação. Esta é uma anotação. Clico em salvar, salvou. Se eu atualizar, permanece. E se eu clicar aqui em excluir, ele vai excluir aqui na hora. Eu cliquei duas vezes, então saiu os dois, né? Anotação 2, anotação 3. E aí aqui, se eu clicar aqui em excluir, ele exclui aqui na hora, mas se eu atualizar, ele também permanece excluído, porque nós estamos chamando aqui a função atualizar armazém local. Eu acredito que é isso. Esse é todo o código que nós precisamos para o nosso projeto. É um projeto bem bacana, é um aplicativo que certamente você vai... É um aplicativo que você pode utilizar no seu computador. É um aplicativo cujos conceitos que você aprendeu aqui certamente serão aplicáveis em muitos outros projetos que você se envolver no futuro. Isso porque esse projeto aqui, ele envolve as 4 operações básicas que todo aplicativo em computação possui. A capacidade de criar elementos, a capacidade de editar elementos, a capacidade de salvar esses elementos, né? Visualizar e de excluir. Portanto, esse é o nosso projeto de anotações e eu vejo vocês no próximo tutorial. Até mais.